Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria vida? Um sonho tão vívido que, ao acordar, não tinha certeza se realmente tinha terminado? Em uma cidade pequena, onde nada de extraordinário costumava acontecer, adolescentes começaram a compartilhar o mesmo pesadelo. No início, parecia apenas coincidência. Só mais uma história de escola, contada em rodinhas no recreio. Mas ninguém imaginava que aquilo era só o começo de algo muito maior. No sonho, uma figura encapuzada surgia no meio de um vazio branco. Não havia chão, não havia céu. Só aquele vulto, coberto por um manto negro que parecia absorver toda a luz. A voz dele não vinha da boca, se é que tinha uma. O som surgia direto na mente. Um sussurro frio e calmo, prometendo libertação e poder. Dizendo que cada um deles havia sido escolhido para se juntar ao culto dos sonhadores. Era só um convite. Mas quem recusava acordava diferente. Com marcas no corpo, hematomas que pareciam mãos invisíveis. Alguns tinham arranhões no peito, como se alguém tivesse tentado arrancar algo de dentro. Outros ficavam dias sem falar, os olhos vazios, a mente longe de tudo. E aqueles que aceitavam, bem, esses não voltavam a ser vistos. Sumiam sem deixar pistas. Sem um barulho, sem uma despedida. Como se tivessem evaporado. Foi nessa atmosfera de medo e paranoia que Helena Martins, professora de literatura do ensino médio, começou a notar que algo estava errado. Os corredores da escola ficaram silenciosos. Os olhares, sempre tão cheios de tédio juvenil, passaram a carregar um vazio perigoso. No começo, ela também quis acreditar que era exagero. Um surto coletivo de histeria, alimentado pelas redes sociais e pela imaginação fértil de adolescentes entediados. Mas isso mudou na noite em que ela mesma sonhou. No sonho, estava de pé, cercada por nada. O branco infinito se estendia em todas as direções, e ela só percebia a própria respiração. Quando olhou para frente, lá estava ele, o encapuzado, tão imóvel que parecia esculpido em pedra. A voz entrou na mente dela como um prego afundando no osso. Você também foi escolhida. Ela acordou gritando. O quarto estava frio como um túmulo. E, quando se levantou para acender a luz, viu que seus braços estavam cobertos de hematomas roxos, formando círculos perfeitos. Desde aquela noite, Helena sabia que não havia mais como fugir. O culto dos sonhadores não era apenas uma lenda adolescente. Não era uma farsa de internet. Era algo que se alimentava de sonhos, e queria muito mais do que obediência. Você pode pensar que, se estivesse no lugar deles, bastaria acordar. Bastaria se recusar. Mas a verdade é que ninguém sabe até onde vão os tentáculos de um pesadelo. Ninguém imagina o que acontece com quem tenta lutar contra ele. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque algumas portas, uma vez abertas na mente, nunca mais se fecham. A cidade de São Jerônimo do Norte não tinha mais do que 20.000 habitantes. Era o tipo de lugar em que todo mundo conhecia todo mundo, onde a vida seguia previsível. As ruas estreitas se cruzavam como nervuras, as casas simples formavam quadras silenciosas, e a única rodovia parecia levar a lugar nenhum. Ali, nada acontecia de verdade, pelo menos, não até aquele verão. Helena Martins morava ali desde que nasceu. Era filha de uma costureira e de um pedreiro que jamais saíram da cidade. Crescerá ouvindo histórias sobre fantasmas que rondavam a igreja antiga e sobre pactos secretos feitos pelos fundadores, mas sempre rira de tudo. Com o tempo, tornará-se professora de literatura no único colégio estadual, o que significava passar a maior parte do dia tentando convencer adolescentes sonolentos a se interessarem por livros que eles juravam odiar. Nos últimos meses, porém, Helena começou a notar mudanças que iam além do desinteresse comum da idade. Primeiramente, foram as ausências. Alunos faltando vários dias, depois voltando com desculpas estranhas e olhares vazios. Alguns pareciam perder a fala por horas, sentados nas carteiras sem reagir a nada. Outros acordavam de repente no meio da aula, ofegantes, como se tivessem sido sufocados. Na sala dos professores, circulavam boatos. Diziam que era o uso de drogas novas. Outros acreditavam em um surto de depressão coletiva. Mas ninguém queria pensar na história que corria pelos corredores, a história de que todos estavam sonhando com o mesmo vulto encapuzado. Helena não deu crédito até começar a ver os relatórios de enfermaria. Um a um, os prontuários citavam hematomas inexplicáveis, marcas em forma de dedos,
cortes pequenos no abdômen, manchas roxas simétricas nos ombros e nas pernas. Alguns alunos afirmavam não lembrar como aquilo aparecia. Outros diziam que acordavam sentindo uma pressão no peito, como se alguém tivesse estado sentado sobre eles a noite inteira. Foi numa tarde sufocante de dezembro que Helena recebeu a visita de Júlia, a mãe de um dos seus alunos, Gustavo. Júlia entrou na sala com os olhos inchados e um maço de folhas amassadas nas mãos. Professora, eu não sei mais a quem recorrer, disse, com a voz embargada. Ele está dizendo que vai se juntar a eles. Helena franziu a testa. A quem? Ao. Júlia respirou fundo, como se só de pronunciar fosse invocar algo. Culto dos sonhadores. Por um instante, Helena sentiu o chão faltar sob seus pés. Aquilo era o nome que ela só ouvirá em cochichos. O nome que alunos desenhavam nas últimas páginas dos cadernos, sempre em letras tortas. Ele disse que todas as noites, alguém vem, continuou Júlia. Um homem de capuz. Ele fala que, se Gustavo aceitar, nunca mais vai ter dor. Que vai se tornar parte de algo maior. Helena tentou manter a calma, mas o estômago embrulhava. E ele aceitou? Júlia baixou o olhar, chorando em silêncio. Hoje, ele sumiu. Quando fui ver, a cama estava intacta. E no travesseiro, ela abriu o maço de folhas e entregou a Helena um pedaço de papel, com letras trêmulas escritas em caneta preta. Eu aceitei. Não procurem por mim. A professora sentiu um arrepio gelado subir pela coluna. Naquela noite, Helena chegou em casa com o peso de algo que não sabia nomear. Queria acreditar que tudo não passava de uma fuga, adolescentes que iam embora, cansados de uma cidade que não oferecia nada. Mas, no fundo, ela sentia outra coisa. Sentia que algo estava observando, esperando que ela também fechasse os olhos para poder entrar. E foi nesse estado, meio entorpecida pelo medo, que ela acabou adormecendo sentada no sofá. O sonho começou igual ao que tantos haviam descrito, um vazio branco, silencioso, sem horizonte. Helena tentou correr, mas não havia chão, apenas uma superfície que se estendia em todas as direções. Então, a figura surgiu, alta, envolta num capuz que escondia todo o rosto. Quando falou, a voz parecia rasgar seus pensamentos por dentro. Você também foi escolhida. Ela acordou num grito, o coração disparado. E quando ergueu as mangas da blusa, viu no antebraço 4 marcas roxas, formando um círculo perfeito. A partir daquele instante, Helena soube que a história não era apenas sobre adolescentes. O culto dos sonhadores queria todos. E ela era só mais uma peça nesse tabuleiro que ninguém entendia. Os dias seguintes foram como viver num pesadelo que não acabava quando o sol nascia. Helena tentava fingir que nada tinha mudado, mas cada detalhe parecia conspirar para lembrá-la de que havia algo à espreita. Nas salas de aula, o número de cadeiras vazias aumentava. Alunos que tinham se mostrado saudáveis até a semana anterior sumiam sem qualquer explicação. Alguns pais fingiam que os filhos tinham ido morar com parentes, mas bastava olhar nos olhos deles para saber que não era verdade. A cada nova ausência, a história se espalhava mais. Agora não eram apenas adolescentes. Uma merendeira jurava ter acordado com a voz sussurrando dentro da mente. O zelador apareceu com as mesmas marcas roxas nos braços, dizendo que não se lembrava de como aquilo acontecerá. Até o diretor da escola, um homem descrente e metódico, começou a chegar atrasado, pálido, com os olhos vermelhos de insônia. Helena começou a perceber padrões. Todos sonhavam com o mesmo lugar, um vazio sem cor, sem limite. Todos viam o encapuzado. E todos recebiam o convite para se unir ao culto dos sonhadores. O que acontecia depois variava. Quem aceitava, desaparecia. Quem resistia, acordava machucado, mentalmente destruído, como se algo tivesse arrancado pedaços de suas lembranças. Ela passou a anotar cada relato num caderno. As histórias se multiplicavam de um jeito que nenhum delírio coletivo seria capaz de reproduzir. Não havia contradições. Não havia divergências. Todos diziam as mesmas palavras. Você também foi escolhido. Na terceira noite, Helena decidiu que precisava encontrar provas. Talvez, se conseguisse filmar algo, pudesse convencer as autoridades de que aquilo não era apenas superstição. Ligou uma câmera antiga que mantinha no quarto e programou para gravar a noite toda. Mas quando acordou, o aparelho estava no chão, a lente rachada. Ao rever o cartão de memória, encontrou apenas estática e, por alguns segundos, uma sombra que parecia se aproximar da cama. A marca no braço não tinha sumido. Pelo contrário, estava maior,
o roxo agora quase negro, e novas manchas surgiam perto do ombro. Era como se algo continuasse apertando ali, noite após noite. Na escola, as ausências se tornaram incontornáveis. Mais de 20 alunos tinham sumido. O conselho tutelar começou a investigar, mas não havia pistas. Sem câmeras. Sem testemunhas. Sem rastros. Certa manhã, Helena foi chamada à diretoria. O diretor a esperava sentado atrás da mesa, com o olhar perdido. Ao lado dele, o delegado da cidade, um homem robusto de voz grave. Professor Helena, sabemos que você tem conversado com os pais, disse o delegado, sem rodeios. Queremos saber se ouviu algo incomum. Ela hesitou. Parte dela temia parecer louca. Mas outra parte sabia que o tempo de fingir tinha acabado. Eles chamam de culto dos sonhadores, disse, por fim. Todos sonham com a mesma coisa. Com um homem encapuzado. O delegado suspirou, como quem já esperava essa resposta. E a senhora? Helena sentiu a garganta secar. Eu também sonhei. O silêncio que se instalou era tão denso que parecia vibrar. O diretor apertou os olhos com força, como quem tenta afastar lembranças ruins. Eu também, murmurou ele, finalmente. Todas as noites. Helena saiu da sala com a certeza de que ninguém estava salvo. Nem os jovens, nem os adultos. Talvez, nem mesmo quem ouvisse essas histórias por curiosidade. Naquela tarde, ela decidiu voltar à casa de Júlia, a mãe do garoto que sumira. Precisava entender o que acontecia depois que alguém a aceitava. Ao bater na porta, foi recebida por um cheiro de mofo e remédios vencidos. Júlia parecia ter envelhecido 20 anos em poucos dias. Eu sei por que veio, disse ela, antes mesmo que Helena falasse. Você quer saber aonde eles vão? E você sabe? Helena perguntou, sentindo os pelos do braço arrepiarem. Júlia apontou para a mesa da sala. Sobre a madeira, um caderno espiral estava aberto, as páginas cobertas por letras minúsculas. Eu encontrei isso entre as coisas dele, disse, a voz embargada. É um diário dos sonhos. Helena se aproximou e leu alguns trechos. O último dizia, no sonho, somos muitos. Todos de mãos dadas. Ele diz que, quando estivermos completos, o véu vai cair. E o mundo vai acordar. O que ele quer dizer com isso? Helena sussurrou, quase para si mesma. Júlia levantou o rosto, os olhos vazios de esperança. Eu acho que eles não estão apenas dormindo. Eles estão esperando. Esperando que alguém como você também aceite. Helena saiu dali sentindo que o pesadelo estava apenas começando. Porque, naquela madrugada, quando voltasse a fechar os olhos, sabia que ele estaria esperando no mesmo vazio branco. E desta vez, talvez não conseguisse acordar. Naquela noite, Helena não tentou lutar contra o sono. Não tomou café, não ficou lendo, não fingiu que estaria segura acordada. Parte dela queria respostas, e parte, mesmo sem admitir, estava cansada de fugir. Quando finalmente adormeceu, não houve transição. Não sonhou primeiro com a escola, com a casa ou com memórias de infância. Abriu os olhos direto no vazio branco, o espaço infinito onde nada tinha forma, exceto ele. O encapuzado estava ali, imóvel, tão silencioso que parecia uma estátua. Mas Helena sentia que ele observava cada batimento do seu coração. O ar parecia líquido, pesado demais para respirar. Quando tentou dar um passo para trás, descobriu que não havia como mover as pernas. Seus pés estavam presos em algo que ela não conseguia ver. A voz chegou sem aviso. Não foi um som, mas um pensamento que não era dela, ecoando na mente com uma nitidez cruel. Você já entendeu que não há fuga. Ela quis gritar, mas a boca não se mexia. Quis fechar os olhos, mas as pálpebras não obedeciam. O encapuzado ergueu um braço magro, o manto se abrindo como um véu. No lugar da mão, havia algo que parecia pulsar, uma massa negra que se mexia devagar, como se respirasse. Aceite. Torne-se parte do culto. Helena sentiu uma dor aguda dentro da cabeça, como se unhas invisíveis cravassem o cérebro. Imagens começaram a surgir, cada uma mais horrível que a anterior, corpos de adolescentes, imóveis, os rostos cobertos por véus pretos, fileiras de pessoas com as mãos unidas, olhando para um abismo que se abria no chão branco. Uma voz cantando algo que parecia uma oração antiga, mas que arrancava pedaços da mente de quem escutava. Ela tentou tapar os ouvidos, mas os braços continuavam imóveis. As imagens ficaram mais próximas, mais reais. Então, viu Gustavo, o garoto que sumira.
Ele estava ali, de joelhos, a pele pálida, os olhos opacos. Quando ergueu o rosto, Helena sentiu a sanidade balançar. No lugar da boca, havia um buraco negro que sugava a luz. Você será como eles, sussurrou a voz. Completa. Livre. Ela sentiu algo percorrer o corpo, uma dormência que começava nos pés e subia pelas pernas. O vazio branco parecia vibrar em uníssono, como se fosse feito de milhares de corações batendo fora de compasso. A figura encapuzada aproximou-se até ficar tão perto que ela podia sentir o cheiro podre que saía debaixo do manto. Aceite, repetiu. Ou nós tomaremos o que precisamos. De repente, Helena conseguiu soltar um som. Não foi um grito. Foi um gemido de puro horror, pois, naquele instante, ela entendeu que o culto não queria apenas que as pessoas desaparecessem. Queria que elas se tornassem recipientes. Vasos vazios que, acordados ou dormindo, passariam a servir a algo muito mais antigo do que qualquer pesadelo humano. A massa negra que ocupava o lugar da mão começou a crescer. Filamentos dela avançaram pelo ar, buscando seu rosto. Cada centímetro que se aproximava fazia seu coração bater mais rápido. Quando os primeiros toques gelados encostaram na pele, Helena sentiu a mente ser puxada. Era como se estivessem descolando sua consciência do corpo, pedaço por pedaço. Ela tentou pensar na filha. Tentou lembrar da mãe, da escola, do mundo que existia fora dali. Mas a cada segundo, as lembranças ficavam mais fracas, como se alguém as apagasse uma a uma. Eu, não, aceito, ela murmurou, com os últimos fragmentos de força. A voz respondeu como um trovão dentro do crânio, então você será despedaçada. Os filamentos apertaram o rosto, e Helena viu tudo ficar negro. Mas não era escuridão normal. Era um vazio absoluto. A sensação de ser sugada por um túnel sem fim, enquanto vozes gritavam em todas as direções. No mundo real, Helena começou a se debater na cama. O corpo tremia, os olhos reviravam. As unhas cravavam nos lençóis com tanta força que arrancavam pedaços de tecido. Um vizinho ouviu o barulho e bateu na porta, mas ninguém respondeu. Dentro do sonho, a dor era insuportável. Cada memória arrancada parecia incendiar o que restava da consciência. Ela sentiu o momento em que algo importante se perdeu, o nome do pai, o rosto da filha, a lembrança da própria voz. Mas, antes que tudo terminasse, a voz falou uma última vez, quando acordar, você não lembrará que era contra nós. E, ao dormir de novo, será uma de nós. Helena quis responder, mas não havia mais palavras. E então o vazio se fechou. O amanhecer chegou sem cor naquela sexta-feira. O céu era uma faixa cinzenta imóvel, como se o mundo inteiro tivesse parado por algumas horas. Dentro do quarto de Helena, o silêncio era absoluto. Só o som de sua respiração irregular quebrava a quietude. Ela abriu os olhos devagar. Por um instante, não entendeu onde estava. O teto parecia estranho, distante. O cheiro do quarto não lhe dizia nada. Virou o rosto para o lado e encontrou o espelho do armário. Sua imagem refletida olhava de volta, pálida, com hematomas em volta do pescoço, os olhos sem expressão. Tentou sentar, mas um peso enorme parecia prensar seu corpo contra o colchão. A memória vinha em fragmentos desconexos. Um vulto, um lugar branco, uma dor tão profunda que era impossível de explicar. E depois, um silêncio sem fim. Por alguns minutos, Helena ficou ali, encarando o vazio. Depois, com movimentos lentos, levantou-se. Foi até o banheiro e ligou a luz. O espelho maior mostrava o mesmo reflexo, uma mulher esgotada, com as marcas roxas formando quase um colar. Ela passou os dedos por cima das manchas e sentiu uma pontada de dor que percorreu o braço todo. Aos poucos, começou a lembrar o que tinha acontecido. O sonho. O convite. O ultimato. Mas quando tentava se lembrar do que tinha respondido, tudo se tornava confuso. O rosto da figura encapuzada surgia e se dissolvia antes que pudesse fixar qualquer detalhe. Desceu as escadas cambaleando e encontrou o celular no sofá. Mais de 20 chamadas perdidas. Mensagens de colegas, de pais de alunos, do delegado. Todos queriam saber se ela estava bem. O relógio marcava 8 da manhã. Era hora de ir para a escola. Mas, quando pensou em entrar na sala dos professores, teve certeza de que não conseguiria. Porque algo dentro dela estava diferente. Não era só o medo. Era como se uma parte da mente estivesse ocupada, e ela não soubesse por quem. No caminho até a cozinha, viu o caderno onde anotara tudo, nomes de alunos,
relatos dos sonhos, detalhes das marcas. Tentou folhear as páginas, mas não reconheceu a própria caligrafia. Cada palavra parecia escrita por outra pessoa. As linhas tremiam diante dos olhos, como se recusassem a ser lidas. Foi então que percebeu algo que gelou seu sangue. Na última página, havia um recado. Não lembrava de ter escrito aquilo. Quando todos aceitarem, o véu vai cair. As letras eram maiores que as outras, traçadas com força suficiente para rasgar o papel. Helena fechou o caderno com as mãos trêmulas. Seu telefone vibrou. Era o diretor. A voz dele estava embargada. Helena, você está bem? Estou, respondeu, sem pensar. Mas a palavra soou vazia, automática. Eu sonhei de novo, disse ele, baixinho. Eles estavam todos lá. Até você. Você estava de mãos dadas com eles. Por alguns segundos, Helena não disse nada. Uma parte dela queria gritar que aquilo era impossível, que ela jamais se juntaria ao culto. Mas outra parte, uma voz fria e tranquila, enterrada fundo na mente, dizia que não havia escolha. Deve ter sido só um pesadelo, murmurou, desligando antes que ele respondesse. O dia passou em ritmo arrastado. No começo da noite, Helena se deitou, certa de que não conseguiria dormir. Mas bastou fechar os olhos por alguns minutos para sentir a transição. O vazio branco voltou. Mas dessa vez não estava vazia. Dezenas de figuras encapuzadas cercavam o espaço, formando um círculo perfeito. No centro, o primeiro encapuzado, maior, mais escuro, ergueu os braços. A voz dele ecoou como um trovão. O véu vai cair. Os outros começaram a cantar. Uma melodia que parecia feita de palavras esquecidas, antiga como o mundo. Cada nota fazia o chão tremer. Quando Helena olhou para as próprias mãos, viu que segurava as de outras figuras. Não sabia se eram jovens, adultos, homens ou mulheres. Todos usavam mantos iguais. Tentou largar as mãos deles, mas não conseguia. O círculo apertou, e ela sentiu algo crescer na garganta, como se fosse obrigada a cantar junto. Quando abriu a boca, a melodia saiu dela, perfeita, sem hesitação. Foi então que percebeu, não estava resistindo. Não havia luta. O convite tinha sido aceito. No mundo real, quem encontrasse Helena jamais imaginaria que algo havia mudado. Cada vez mais pessoas acordavam sem saber que, enquanto dormiam, também estavam ali, esperando o momento em que o véu cairia, e o mundo acordaria diferente. A história de São Jerônimo do Norte logo se espalhou além dos limites daquela cidade pequena. Nos jornais regionais, surgiram manchetes tímidas sobre desaparecimentos e casos inexplicáveis de sonambulismo coletivo. Mas nenhuma matéria chegou perto de contar a verdade. Nenhuma reportagem ousou admitir que o que estava acontecendo não podia ser explicado por estatísticas ou diagnósticos psiquiátricos. O culto dos sonhadores não era uma histeria passageira. Era uma fenda. Uma rachadura aberta na mente de cada pessoa que ousava prestar atenção demais aos detalhes. Porque bastava escutar a história com curiosidade, imaginar como seria estar no lugar deles, e a semente já se plantava. Helena se tornou uma presença dupla. Durante o dia, continuava sendo a professora dedicada, a mulher que todos respeitavam. À noite, porém, era apenas mais uma voz no coro que crescia no vazio branco. O mais perturbador era a serenidade com que seu outro lado se entregava ao canto. Quando o encapuzado principal levantava os braços, ela sentia algo que não se parecia com medo. Era um alívio antigo, uma certeza de que finalmente não precisava lutar. No quarto onde dormia, os vizinhos às vezes relatavam ouvir murmúrios estranhos. Sussurros em uma língua que ninguém reconhecia. A voz saía dela mesmo quando os lábios estavam fechados. Certa madrugada, um colega que tentava ajudá-la a vigiar os próprios sonhos ouviu a canção de tão longe que jurou que a cidade inteira havia escutado. Os poucos que tentaram intervir começaram a sonhar também. Primeiro vinham apenas as imagens vagas, o vazio branco, o vulto negro. Depois, as marcas apareciam na pele, como cicatrizes de algo que nunca viveram acordados. Quando finalmente cedia, ninguém mais conseguia acordar inteiro. Foi assim que o culto se expandiu. Não precisava de prédios nem de panfletos. Bastava um único relato contado com detalhes suficientes para germinar na mente alheia. Bastava que alguém acreditasse, mesmo que só por curiosidade. Helena compreendeu tarde demais que a pergunta do encapuzado, "Você também foi escolhida?", não era retórica. Era um convite. E a única forma de escapar era jamais responder.
Mas quando as vozes cantavam juntas, ela já não lembrava por que havia resistido. Alguns dizem que o círculo cresceu tanto que passou a incluir pessoas de cidades vizinhas. Que os desaparecimentos se tornaram estatísticas escondidas em relatórios oficiais. Que médicos e policiais também começaram a ter pesadelos idênticos, até ninguém mais ter coragem de falar sobre o assunto. Outros acreditam que a história foi distorcida, que nunca houve culto algum. Que tudo não passa de uma lenda urbana nascida do medo. Mas quem já sonhou com o vazio sabe que há coisas que não precisam existir fisicamente para destruir uma vida. E é por isso que, se você chegou até aqui, deveria se perguntar se a história realmente terminou quando o vídeo acabar. Porque é assim que começa. Primeiro, você escuta. Depois, fecha os olhos e pensa em como seria ver aquele lugar. E, quando perceber, já estará lá, de pé no branco infinito, sentindo o peso invisível prender seus pés ao chão. Talvez ache que está seguro, que a tela do celular ou do computador é um muro intransponível. Mas algumas histórias foram feitas para ser portas. Alguns relatos existem apenas para testar quem está pronto para abrir a mente ao convite. Se algum dia você acordar com marcas roxas na pele, círculos, arranhões, dedos que não existem, tente não lembrar desta história. Tente convencer a si mesmo de que não é verdade. Porque, no momento em que admitir que pode ser real, você já terá aceitado sem perceber. E então, quando o véu cair de verdade, você vai se dar conta de que não é mais só um observador. É parte do coro. Parte do culto. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E, da próxima vez que sentir seus sonhos ficarem repetitivos demais, lembre-se, algumas coisas só podem entrar na sua vida depois que você decide escutá-las até o fim.